Ei, turma, tudo bem? Beleza? Vamos lá para a segunda parte do vídeo, tendo em vista a realização do exame provão da EJA, né? Esse exame que será online. Questões de matemática aqui, referente agora ao 7º ano. Questão 27. No quarto de Fernando tem uma estante de nichos para carrinhos, onde cada nicho pode ser localizado por uma linha e uma coluna conforme o desenho abaixo. Arrumando essa estante, Fernando colocou seu carrinho favorito no nicho cuja posição é 2Q. Qual é o carrinho favorito de Fernando? Localização espacial, né? Localização espacial. 2Q, então o Q está aqui e o 2 está aqui. Então, unindo o 2 com o Q, chegamos nesse jeepzinho com uma rodinha na traseira, que é o item A. Maravilha? Próxima questão. Observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. Por exemplo, aqui saímos do 3, dá um pulo, chega no 3 e 4. Então, ele está pulando de 0,2 em 0,2. 3, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6, 3 e 8. Qual é o número que está representado pelo ponto S nessa reta? Então, é o 3,8. 3,8 é o que está na letra C. Está pulando de 0,2 em 0,2. Essa questão aí. Questão 29. Um supermercado vende garrafas com água mineral contendo 1,5 litros cada. Qual é a quantidade de água em mililitros contida em cada uma dessas garrafas? Vale lembrar que 1 litro é 1000 ml, ml é mililitro, 1 litro é 1000 ml, então 1,5 litros serão 1500 mililitros, 1500 ml ou mililitros. 1 litro é 1000, 0,5 vai ser 500, então 1500 é o item D. Questão 30. Carlos recebeu um desconto de 34% na compra de um produto. Qual é a representação decimal desse desconto? 34% é uma divisão de 34 por 100. 34% é uma divisão de 34 por 100. Se você dividir 34 por 100, vai dar 0, põe um 0 aqui, cabe 3 vezes dentro, né? 100 dentro de 340, sobra 40. Acrescenta mais um 0 e 4. 4 vezes 100, 400. Para 400, nada. Para 400, nada. Ok, gente? Então, 0,34 é o item B. É o item B. 0,34. Próxima questão. A tabela abaixo apresenta o número de automóveis emplacados nas capitais da região sudeste do Brasil no ano de 2015. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a disposição dos dados dessa tabela? Belo Horizonte, 1.100.000. Belo Horizonte, 1.100.000 pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Pode ser a terceira e não pode ser a quarta. Rio de Janeiro, 1.900. Pode ser a primeira, não pode ser a segunda, não pode ser a terceira, passa de 2 milhões. E pode ser a quarta, já não podia ser, então já matamos a questão. A questão é o item A. A questão, Belo Horizonte, 1.100, pouquinho mais que 1. Rio de Janeiro, quase 2. Quase 2. São Paulo, mais que 5. E Vitória, bem pouquinho aqui, né? 124.568. E tem a relação entre gráfico e tabela. Questão 32. Lucas é dono de uma fábrica que produz 600 bombons por hora, utilizando 5 máquinas iguais, funcionando por um mesmo tempo diário para esse fim. Uma dessas máquinas foi enviada para manutenção, enquanto as outras continuaram funcionando da mesma forma que antes. Quantos bombons por hora essa fábrica é capaz de produzir apenas com as demais máquinas em funcionamento? Bom, são 5 máquinas, então 600 divididos por 5. 600 divididos por 5. Cada máquina produz 120 bombons por hora. Como agora teremos aí, uma foi enviada para o concerto, então ficou 4. 120 vezes 4, 480. Tranquilo? Bem de boa essa questão, né? Questão 33. Observe a seguir a planta baixa do apartamento que Débora comprou. Todos os cômodos desse apartamento são retangulares. Todos os cômodos retangulares.
Qual é a área da sala desse apartamento? A sala é esse imóvel, esse cômodo aqui. 2 metros mais 3 metros, 5. 5 vezes 5, área de 1 quadrado é lado vezes lado. 5 vezes 5, 25. O item certo é o item D. Questão 34. Uma sala de cinema foi construída contendo 18 fileiras com 60 cadeiras em cada uma delas. Qual é a quantidade de cadeira nessa sala de cinema? Mesma ideia de área, né? São 18 fileiras, cada fileira contendo 60 cadeiras. Então, só fazer 18 vezes 60. Eu faço vezes 6 e acrescento 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Acrescento um 0. 1080 é o item D. Questão 35. Observe o desenho em cinza representado na malha quadriculada abaixo. Qual das malhas quadriculadas abaixo contém uma redução desse desenho? Redução, o que diminui na vertical tem que diminuir na horizontal. Temos aqui 4, 2 e 4. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui reduziu pela metade. De 4 na horizontal veio para 2. Mas aqui permaneceu os 6, então não é esse. Na letra B, reduziu pela metade aqui, mas aqui manteve-se igual, então não é esse. Aqui reduziu pela metade 2 e reduziu pela metade 3, então é o item C. Notem, diminuiu pela metade na horizontal e diminuiu pela metade na vertical. Decresceu na mesma proporção. Das 35 crianças da sala de Pedro, isso é a questão 36, 8 participaram do coral da escola. A fração que representa o número de crianças da sala de Pedro que participaram do coral em relação ao número total de crianças dessa sala é. Então são 8 de um total, 8 que participaram do coral de um total de 35. Então a fração é 8 de um total de 35. Sempre o todo é na parte de baixo da fração, no denominador da fração. Ficamos com o item B. Questão 37. Com o objetivo de treinar um cão durante os passeios, um adestrador montou um circuito. Esse circuito está representado no desenho abaixo. Durante o treinamento, o cão dá várias voltas completas nesse circuito, partindo do início e seguindo em direção ao ponto S. Em quais pontos destacados nesse desenho a mudança de direção do cão durante uma volta corresponde a um ângulo reto? Lembrando que o ângulo reto é aquele em forma de L. Ângulo reto é aquele em forma de L. Um ângulo de 90 graus, né? Esse é o conceito de ângulo reto. Então aqui ele vira 90 graus e aqui ele vira 90 graus, no ponto P e no ponto R. A resposta certa é o item A. Questão 38. Observe a conta abaixo. Qual é o resultado dessa conta? Adição e subtração com números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Então 173,5 menos 81,15. Não tem nada em cima desse último 5 aqui que eu escrevi. A gente acrescenta um 0. E é só subtrair. A ideia da subtração, quando não é possível emprestar, né? A gente empresta. Ficou 4. 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. 4 menos 1 é 3. 3, 35. Perceba que não precisa nem continuar a conta, que a única que termina com 35 é o item C. Mas vamos concluir. 3 menos 1, 2. 7 não dá, empresta, vai ficar 17 menos 8. 8 mais 9, 17. 92,35, de fato, o item C. Questão 39. No gráfico abaixo está representado o número de reatores nucleares em operação em alguns países. De acordo com esse gráfico, qual é o número total de reatores em operação que esses países possuem? Basta somar tudo. Somar 58 mais 23 vai dar aí 60, 81. 81 mais 104, 185. 185 mais 50, 235. 235 mais 33, 268. O item D. Montem a soma, né? Montem aí a adição e resolvam ela montando, né? Eu somei de cabeça aqui que estava fácil. Questão 40. O gráfico abaixo mostra as 4 revistas de notícias mais vendidas no último ano.
alfa entre 8 e 10, 9, alfa 9, pode ser essa ou pode ser essa. Aqui deu alfa 14, está descartada, alfa 14 está descartada. Beta é 12, e beta é 10, essa aqui está descartada. Então já achamos a alternativa correta, que é o item A. Questão 41. Observe as frações do quadro abaixo, qual dessas frações é equivalente? Frações equivalentes são aquelas que valem a mesma coisa. Então nós temos a fração 2/7, multiplicamos ela pelos números naturais, maiores que 1, 2 vezes 2 e vezes 2. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, você vai achar a fração equivalente. Multiplicar ou dividir. Nesse caso, como todas as outras são maiores, ali eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4. 7 vezes 2 vai dar 14. Não tem essa fração ali, 4 sobre 14. Então 4 sobre 7 está fora, 4 sobre 9 está fora, 2 sobre 14 está fora, sobrou 6 sobre 21. Por que 6 sobre 21? Na verdade, foi multiplicado por 3. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente não altera a fração. A gente acha uma fração que vale a mesma coisa, que a gente chama de fração equivalente. 2 vezes 3 é 6, 7 vezes 3 é 21. 6 sobre 21, item C, é a resposta correta. Questão 42. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Uma das planificações desse sólido é um cilindro. Se você desmontar o cilindro, vai ficar um retângulo e 2 círculos, um em cada lado, né? Aqui tem um retângulo, mas só tem um círculo, tá fora. Aqui tem um setor circular, não é? Um retângulo e 2 círculos e um retângulo e 2 círculos. Só que esse cara, os 2 círculos estão do mesmo lado. Então essa está fora, ficamos com o item B. Qualquer que seja o lugar, um retângulo e 2 círculos, desde que cada círculo esteja de um lado. Questão 43. Para o lanche da tarde, Fernanda comprou um sanduíche de 0,225 kg e um pacote de batata de 0,18 kg. Novamente, números decimais, vírgula embaixo de vírgula. 0,225, 0,18, vírgula embaixo de vírgula, soma tudo, né? Quantos quilogramas de alimentos Fernanda comprou? Soma tudo. Não tem nada aqui embaixo, a gente põe um zero. A gente põe um zero e soma. 5 mais 0 é 5. 2 mais 8 é 10. Sobe 1. 2, 3, 4. Vírgula embaixo de vírgula. E 0, 0,405 é o item A. Sérgio resolveu gramar uma área que se encontra representada na malha quadriculada abaixo. O preço da grama é R$5 o metro quadrado. Aqui tem a unidade, ó, cada quadradinho é 1 metro por 1 metro. Então vamos pensar, né? Dá para calcular a área da figura como um todo, e depois descontar. Calcular a área da figura como um todo e depois desconta esse pedacinho com esse pedacinho, dá um quadradinho de lado 2. Então vai dar 4, porque um quadradinho de lado 2 tem área 4. 2 vezes 2, 4. Então a gente calcula a área desse quadrado vermelho e desconta 4, que é um triângulo daqui com um triângulo daqui, que forma um quadradinho desse, juntando os dois triângulos, né? Ó, vai formar um quadradinho. Então calcula a área total e desconta a área de um quadrado de lado 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é um quadrado. 9 vezes 9 é 81. Então a área toda é 81. Desconta um quadradinho, juntando esses dois dá um quadradinho de lado 2. Então 81 menos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Opa, é um 2 também. Então 81 menos 4 vai dar a área. Isso vai dar 77 metros quadrados. 77 metros quadrados. Como o preço da grama é R$5 o metro quadrado, só fazer esse cara vezes 5. 5 vezes 7 é 35, sobe de 3. 5 vezes 7 é 35 e 3, 38. 385. O item D. Questão 45. Observe
Abaixo de todas as formas de bolo da confeitaria de Marlene, qual é a fração que representa a quantidade de formas de coração em relação ao total? Sempre em relação ao total. Então nós temos aqui um coração, mais um aqui 2, e mais 2 aqui, 4 coração. 4 de um total de 15. Então 4 de um total de 15. 4 sobre 15 é o item D. É o item D. Questão 46. A tabela abaixo mostra o número de automóveis e motocicletas que passam em um posto de pedágio nos 4 primeiros dias da semana. Muito bem. Em qual desses dias o número de motocicletas que passaram nesse posto de pedágio corresponde ao dobro do número de automóveis? O dobro é multiplicar por 2, né? Dobro é multiplicar por 2. 400 vezes 2 dá 800. Então essa aqui está fora. 800 vezes 2 dá 1.600. Então essa está fora. 800 vezes 2 de fato dá 1.600. Ficamos aí com terça-feira. Motocicletas 1.600, automóveis 800. 1.600 é o dobro de 800. Terça-feira é o item C. É o item C. Observe abaixo o tempo em minutos de 4 atletas em uma prova. Qual desses atletas obteve o tempo de 7 inteiros e 8 décimos? Muito bem. Uma casa após a vírgula, a gente lê décimos. Então aqui nós temos 4 casas após a vírgula. Esse a gente vai ler décimo de milésimo. Uma casa depois da vírgula, como o 10 tem um zero. Uma casa após a vírgula, a gente lê décimo. 2 casas após a vírgula, quem tem 2 zeros é o 100, então aqui a gente lê centésimos. 3 casas após a vírgula, quem tem 3 zeros é o 1000, então a gente lê aqui milésimos. Então a pergunta é 8 décimos, então é o Fernando, 7 inteiros e 8 décimos. O Fernando está no item B. No item B. Questão 48. Rita está dirigindo seu carro com destino a um estabelecimento de seu bairro. Quando parou em um cruzamento, o esquema abaixo apresenta... Quando parou em um cruzamento. O esquema abaixo apresenta alguns dos estabelecimentos desse bairro e a posição de seu carro nesse cruzamento. Muito bem. Ao sair desse cruzamento, Rita entrou na primeira rua à direita. Se a Rita está vindo de lá, então a direita dela está para cá. E em seguida na primeira rua à esquerda. Se o carro está de frente para cá, onde está essa flecha, a esquerda dela está para cá e ela vai parar no teatro. A Rita vai parar no teatro. Localização, lateralização também, né? Objetivo dessa questão. Questão 49. Uma loja de sapatos anunciou a seguinte promoção. Na compra de 3 pares de tênis, o de menor valor sai pela metade do preço. Compra 3, o de menor valor sai pela metade do preço. André aproveitou essa promoção e comprou 3 pares de tênis de seus filhos, que custavam 112, 98 e 138. A quantia que André pagou por essa compra foi... Muito bem, então o mais barato é o 98. Ok? É o 98. O menor sai pela metade do preço, então ele vai pagar 112, mais 138, que é o segundo. E o terceiro ele vai pagar metade. Metade de 98 é 49. 8 mais 2, 10 mais 9, 19. Vai 1. 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. E 1 mais 1, 2. R$299. É o item C. Observe as figuras na malha quadriculada abaixo. Qual delas é um retângulo? Retângulo é item A. É um retângulo. O que é um retângulo? Lados opostos com a mesma medida e 4 ângulos retos. Esse cara aqui é um trapézio. Guardem esse nome, trapézio. Esse cara tem 4 lados iguais, mas os ângulos não são de 90 graus. Então ele é chamado de losango. O 3 é um losango. E o 4 é um paralelogramo. A pergunta é qual é um retângulo? O retângulo é o primeiro. A primeira figura é um retângulo. Questão 51. Lucas tem uma dívida de 5.000 com um banco. Este mês ele conseguiu pagar 30% dessa dívida. Qual foi a quantia de dívida paga por Lucas ao banco nesse mês? Cálculo de porcentagem. 30% de 5.000. 30% de 5.000. Esse D em matemática, galera, é vezes. Então, 30% é uma divisão por 100. D é vezes 5.000. Ok? Vamos cortar alguns zeros. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Mais um zero em cima.
e mais um zero embaixo. Ficamos com 3 vezes... esqueci um zero aqui, né? 5.000 aqui. 5.000. 5.000. Ficamos com 3 vezes 500 divididos por 1. 3 vezes 500. 1.500. 30% de 5.000. Então, é 30 divididos por 100 vezes 5.000. Corta os zeros e multiplica. É assim que faz porcentagem. Novamente, 30% de vezes 5.000. Corta um zero, corta um zero. Corta mais um zero, corta mais um zero. 3 vezes 500, 1.500. 1.500 é o item C. É o item C. Questão 52. Luciano utilizou uma fita adesiva para marcar no chão do pátio da escola a região que será utilizada para a apresentação de final de ano dos seus alunos. O desenho em cinza na malha quadriculada abaixo representa a região demarcada por Luciano. Quantos metros de fita adesiva no mínimo Luciano utilizou para fazer essa demarcação? Beleza. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 aqui. Percebam, se aqui é 11, gente, se você juntar esses 3 aqui, ó, não, pode somar também se quiser, tá? Mas se juntar esses 3 aqui, vai dar 11 também. Então já temos aí 22. 22. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos mais 8 aqui e mais 8 aqui, ou seja, mais 16. Mais 16. É o contorno, né? Contorno, essa é a ideia de perímetro, tá? Podia perguntar qual é o perímetro. A ideia de contorno é perímetro. Tem que somar mais esses caras aqui, ó. Tem 3 aqui e tem 3 aqui. Somar aqui ainda 6. 22 mais 16 mais 6 dá 38, 44. 44 metros lineares, que é o item B. 44 metros lineares. Essa é a ideia de perímetro. Perímetro é o contorno. Perímetro é o contorno. Terminamos assim o conteúdo referente ao 7º ano para o provão da EJA, que acontecerá no modelo online aqui no Paraná. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like. E nos vemos na parte 3 referente ao 8º ano e na parte 4 referente ao 9º ano. Um abraço, gente. Deus abençoe e fiquem com Deus.